Meus amigos, quanto tempo, hein? Nossa, saudade de um Pet Note? Vamos que vamos. Vocês sabem que eu não gosto de perder tempo, então vamos dar uma olhada nas notas de atualização 1.8.66. Saiu agora dia 12, né? Estamos fazendo isso no dia 14 e já vamos ver o que é dos desenvolvedores. Nesta versão, aprimoramos a experiência de controle sobre o movimento de ataque. Agora é mais suave para se mover e atacar com o mesmo dano por segundo, ou seja, o DPS. Por aumentarem o dano de heróis de ataque básico no final do jogo, enfraquecemos alguns equipamentos e feitiços de batalha que aumentam a velocidade de ataque. Ou seja, ao mesmo tempo, ajustamos os atributos da maioria dos atiradores para corresponder à sua força. Exemplo, maior ataque no início de jogo e menor HP. Tá bom. E diminuir suas diferenças na lutas de 1 contra 1 no início de jogo. Legal, eles estão querendo deixar algo justo então, né? Tá, vamos ver. Também ajustamos alguns heróis da rota Experiência para que consigam enfrentar soldados com machado de guerra. Esses ajustes da rota da Experiência, beleza. Temos um novo herói já, o famoso Chip, a gente vai deixar ele para mais tarde, né? Alguns ajustes nos heróis, já tem alguns aqui. Mais informações, verifique os heróis no ajuste menu, blá 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 blá, ajuste no campo de batalha, vai ter um mapa novo, novos recursos, número de banimentos, All-Star, modos arcade, beleza. Sabemos como é que é, então a gente já vem aqui, ó, clica na aba de heróis. De heróis a gente vem em ajustes aqui em cima. E já temos aqui o nosso queridíssimo Pet Note. Vamos começar com ela, a Masha, que já tá aqui falando que recebeu um buff. Vamos ler aqui, porque aparentemente alguém vai receber uma skin nova do KOF, não é mesmo? E por que não usar isso para dar um buffzinho no herói, né? Quem nunca? Vamos lá. Queremos que a Masha seja a primeira a avançar. Como é que é? Seja a primeira a avançar. Lutando brevemente no meio de todo mundo, mantendo seu papel como tanque, soldados ou bruiser de DPS. Nessa atualização, removemos a passiva da Masha que não como é que é? Não concedia defesa. Olha só que coisa boa! Agora ela se fortalecerá a cada vez que perder uma barra de HP e reiniciará a sua ultimate para poder usar habilidades consecutivamente. O quê? Maluco, maluco. Também otimizamos a experiência de regeneração de energia dela, dando-lhe um melhor controle sobre seu HP. Meu Deus, cara. Vamos ver um ajuste. Passiva. Quando a Masha tiver somente 2 barras de HP restantes, suas habilidades exigirão apenas metade do custo original de HP. Ou seja, na terceira barra, né? Para serem lançadas. Quando Masha tiver apenas 1 barra de HP, ela não precisará gastar HP para lançar as suas habilidades. Uou! Ah, tá, não, não. No caso, quando ela tiver 2 barras de HP, ok, ok. Então, primeira linha que eu falei, ela tá com só 2 barras, depois a última, ela só tem 1 barra, beleza. Com 3 barras, ela continua a mesma coisa, rapaziada. Para lançar suas habilidades. Habilidade 1, passiva. Masha ganha poder selvagem, fazendo com seus ataques básicos causem dano físico adicional equivalente a uma porcentagem de vida máxima do inimigo. Ativa. Masha gasta um pouco de HP para aumentar a sua velocidade de movimento e ataque, aprimorando os 2 ataques básicos. Só os 2 primeiros ataques básicos. Aumenta o dano adicional e do poder selvagem e ganha energia adicional. Ou seja, ela trabalhar com essa ideia de energia agora. Tá, vou ter que dar uma olhada mais profunda disso aqui, porque até agora tá meio vago. Mas agora são os 2 ataques básicos. Ajuste na habilidade 2. Masha gasta um pouco de HP para rugir na direção dos inimigos, causando dano físico e reduzindo sua velocidade de ataque. Isso é bom, querendo ou não, mas lembram que antigamente a Masha tirava a postura, né? Quebrava os ataques básicos do adversário. Era bom na época, mas hoje em dia não tá sendo tanto assim não. Né? Diminuir a velocidade de ataque ainda assim é um controle muito poderoso, dependendo de algumas... Como é que eu posso dizer? De algumas trades que você pode fazer. Mas, ok, até agora não mudou tanto assim. Mais um ajuste. Terceira habilidade, Masha gasta HP para avançar rapidamente em direção ao herói inimigo, ficando imune a todos os controles durante esse avanço e causando dano físico, lentidão e empurrando os inimigos próximos. O tempo de recarga desta habilidade será reiniciado sempre que Masha perder 1 barra de HP, ou seja, ela vai ter ultimate pra cacete. Quarta habilidade, Masha ganha energia quando causa dano e pode acumular até 100. Ela ganha uma grande quantidade de energia ao atacar com sua primeira habilidade. Após 3 segundos de combate, Masha pode gastar 50 de energia para restaurar uma barra completa de HP, ou seja, 50-50, consegue regenerar pelo menos 2 de combate. Se tá falando que regenera muita energia, então parece que é bom. Assim, uma mudança bem radical, eu diria. Né? Tiraram aquela especialidade de ter defesas, o que é bom, né? Como eles falaram aqui, citaram.
Não vejo isso mudando tanto o herói. Eu acho que é de uma forma bem positiva que ela vai se divertir nos levels iniciais, mas ainda assim, dependendo da build, ela não vai durar tanto. Masha acaba sofrendo muito por causa dessas 3 barras de HP, mas ela não gastar não gastar nada por habilidade quando ela ficar com uma barra só é muita coisa, tá? Forte. Pensem que ela pode dar 3 ultimates. 200 mais 200% de dano físico. Isso no level 1, né? Estamos falando do level máximo lá e... Elas, são 3 vezes isso aqui, tá? É muita coisa se ela ficar trocando com o adversário. Enfim, quem sou eu, né? Parece interessante. Não vejo isso aqui virar pra competitivo não, sendo sincero. Ao menos que a marcha dano físico, né, AD, seja viável. Mas ainda assim, num cenário contra tanque, ela acaba sofrendo muito com controle. Tudo bem, a gente sabe que ela, né, tem umas paradas diferentes com controle, mas ainda assim, não tá pra tanto não. Silvana, me explica. Simplificamos a primeira habilidade de Sylvana para facilitar o atordoamento aos inimigos, enquanto reduzimos o tempo da segunda habilidade e aumentamos seu escudo para que seja relevante mesmo que sua segunda habilidade seja interrompida. Ou seja, eles aumentaram o tempo do escudo, né? Tá. Vamos lá. Ajustes da primeira habilidade. Renovação de habilidade. Agora possui apenas uma etapa onde ela avança na direção do alvo, causando dano aos inimigos próximos e os atordoando. A distância do avanço foi reduzida. Fellas! Ladies and gentlemen, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Isso é muito legal. Porque pra quem não lembra, a Sylvana antiga era tipo assim, ela primeiro tinha uma estocada, ela jogava, né, ela apontava a lança ao adversário, né, no caso, espetava alguém, e caso ela acertasse essa primeira habilidade, ela acertava a pessoa. Caso ela errasse a habilidade, ela não tinha como dar a primeira de novo, porque aí a primeira habilidade fazia com que ela desse um salto pra frente com um corte meia-lua, saca? Não é um 360, é um corte tipo meia-lua. E nisso só causava dano. Era uma ótima habilidade de mobilidade, inicialmente, só que infelizmente ela acabou perdendo muita potência nisso, né? Porque era um tempo que você tinha que apertar uma primeira skill, caso você errasse, você, tipo, perdia essa mobilidade, querendo ou não. Era a única skill de mobilidade do herói fora Ultimate, mas ainda assim Ultimate não é bom gastar ela de uma forma defensiva, né? Uma Ultimate muito ofensiva, né? E assim vai. Então isso é completamente positivo. Por mais que reduziram um pouco o alcance, o foco dela é o ult flash, geralmente, então não é tanto problemático assim. Fora o ajuste na segunda habilidade, que a gente viu que o escudo base dela de 250 a 400 foi para 350 a 500, ou seja, aumentou 100 pontos a mais, e o tempo de recarga de 9 e 7 segundos foi para 5, 5 ou 4,5 depois que depois que a habilidade termina. Ou seja, apertou o botão só uma vez para ter um escudo, já a partir desse tempo, 4,5 segundos, 5,5, 4,5 vai ser o tempo para ela voltar. E é uma habilidade muito forte e ela tá sendo muito rápida, ou seja, mais sustain, e eu acho que isso aqui vira pro meta. Não minto pra vocês, rapaziada. Mas isso aqui é muita coisa. E eu acho que, se não me engano, nesse patch também eles mexeram em itemização, ou seja, agora vai ter o item que dá roubo de vida mágico, ou seja, pra ela vai ficar tranquila, né? Não é só vampirismo, né? Vai ter o roubo de vida mágico finalmente de volta, né? Com a lanterna. Então acredito que ela realmente volte aí com um poder excepcional. Beleza? Pode se divertir na ranqueada isso aqui, tá? Isso aqui tá muito bom, eu gostei. Aqui, tu já faz 4 pet note aqui que tá sendo bufado esse corno aqui, né? Olha isso aqui. Vai, me fala, o que vocês fizeram? Aumentamos levemente seu dano no começo do jogo para torná-lo mais competitivo entre outros soldados. 150 a 450 para 200 450, ou seja, só foi no começo do jogo mesmo. Dano base da postura do campeão de 250 a 750 foi para 350 a 750, ou seja, aumentaram 100 pontos de dano e num combo inteiro aumentou 200 pontos de dano total. Isso é só no começo de jogo, né? No final do jogo se mantém a mesma coisa, então só foi esse dano base. O que isso influencia? Eles estão achando que o Paquito tem que trocar constante com alguém. Tanto que a gente viu os Paquito dar uma sumida no meta atual, né? Porque, querendo ou não, ele não troca contra a Cici. Né? E a Cici tá sendo literalmente o top 1, né, disso tudo. Ele não tem um vampirismo no começo do jogo para poder se regenerar e ele acaba tomando esse pau da Cici. E não tem como ele fazer trade curta com ela, porque, querendo ou não, ela kaita. Né? Mas ainda assim já é coisa de matchup e não exatamente sobre o meta em si. Né? Pelo que a gente tá vendo, realmente ele tá tendo essas dificuldades, porém isso influencia muito na ranqueada, e solo kill é uma coisa completamente diferente, né, rapaziada? A ranqueada, o pessoal já abusa demais dele. Já não basta terem buffado os alcances do tamanho da habilidade no patch passado. Agora já aumentaram o dano da principal skill. Daqui a pouco eles vão voltar a buffar Julian. Porque não tem como eles deixarem isso aqui passar, sendo Paquito, e o Julian, que era tão legal, eles nerfarem tanto. Enfim, vamos lá. Fredrin. Queremos que Fredrin consiga limpar as rotas mais rapidamente no começo do jogo.
corrigimos um problema onde a energia cristalina de Fredrin era reduzida pelo dano real do machado de guerra. Agora eles consertaram o machado de guerra para ele, ou seja, ele está sendo uma ameaça. Ajustes na primeira habilidade, de 8,5, 7,5 para 7,5, 6,5. E ajuste na segunda habilidade, de 8, 7,5 foi para 7,5, 6,5. Deram 1 segundo de tempo de recarga, praticamente, de buff para ele. Isso influencia como eles querem fazer nas rotas, mas também isso influencia bastante na selva, tá? 1 segundo a menos de tempo de recarga já é muita coisa para eles poderem ali se divertir. Então já comemora, rapaziada. Vai ter Fredrin de volta no meta. Ainda mais com essa ideia do machado de guerra, eu acho muito válido fazer tipo só um machado de guerra pra ele e o resto fazer tanque. Muito forte. Hayabusa. Comparado aos outros heróis da selva, Hayabusa parecia fraco em um combate, né? E eliminando os monstros no início do jogo. Por isso, aprimoramos o seu desempenho, sem a sua ultimate reduzimos o custo de energia dela. Então agora ele vai ter mais dano da justa primeira habilidade, o que é bom, tá? Aumentaram quanto? 5, 6, 7, 8, 9, 40 pontos de dano no começo do jogo e 10 pontos de dano no final. E o ajuste na terceira habilidade, que é a sua ultimate, vai custar 15 de energia, além de 25. O que eu posso falar sobre Hayabusa? Hayabusa ainda assim é um cara que é utilizado muito como resposta de outros assassinos, né? Bem difícil de a gente ver ele direto aparecendo, né? Geralmente ele é resposta de outro assassino, ou então ele é resposta de algum carry sem mobilidade, ou o que for. Ele é muito forte, tem muita mobilidade, né? Mas o único problema desse jogo é que ele não trabalha tão bem o split. Não é como um Ling da vida, que consegue ficar pulando parede, conseguir limpar uma rota e chegar no objetivo de Tartaruga ou Lorde para ajudar a sua equipe. Né? O meta acabou mudando da XP, então não necessariamente agora você tem um parrudo, um tanque lá para ficar andando só junto com o seu time, perdendo muitos recursos e dando esse recurso para jungle, para ele ficar side. Né? Então acaba que eles estão tentando voltar com essa ideia. Infelizmente o meta assassino não vingou e muito menos o de fadinha. Né? Não tempo suficiente até eles encontrarem coisas mais absurdas para fazer, né? Tipo com os tanques e meta regen. Isso é bom. Quem joga a ranqueada aí vai se divertir até agora, mas não vai voltar tão cedo o Hayabusa. Argos. Como um soldado de ataques básicos, sem nenhuma habilidade para aumentar a sua velocidade de ataque, Argos precisa de mais ataque, agora que os equipamentos de velocidade de ataque foram enfraquecidos. Logo, ele vai ter um crescimento de ataque físico de 3,5 para 6, 6 a cada level ele vai ganhar 6 pontos de dano, o que já é bastante coisa, e só. Já que eles mudaram, né? Pelo que eu já vi dos patch notes, o pessoal já falou comigo um pouco, eles diminuíram 5% de velocidade de ataque de todos os itens que possuem velocidade de ataque, né? Geralmente são os EDC. Então, vamos lá. Daqui em diante é só ajuste fora... Ah não, ainda vai ter aqui Nana, Vexana e companhia, né? Então vamos lá. Vamos falar da Layla primeiro. O que eles quiseram fazer com esse bonecão aqui? Vamos lá. Devido à sua passiva, Layla só pode causar muito dano aos inimigos à distância, mas sua falta de mobilidade torna difícil para ela fugir dos inimigos. Portanto, diminuiremos o bônus de dano e aumentaremos o ataque dela. Eles aumentaram o ataque básico, né, físico dela, né, base, de 125 para 133. Um crescimento do ataque dela, que é o escalonamento, né, dano por level dela, de 7,5 foi para 10. O HP 2.500 tiraram 250 pontos de vida e o crescimento de HP de 133 para 152. Tá. Todos esses Gold Laners que eu for falar agora, ADC, Carries, de forma geral, todos eles estão passando por mudanças porque eles querem ajustar o poder deles para o meio final de jogo. Né? Eles querem tornar eles mais justos para se enfrentarem no começo de jogo do que ter aquela prática de tipo, você pega Cloud, eu vou pegar Clint, eu vou te amassar e vai demorar muito mais para você conseguir escalar o jogo, né? Não, eles estão tentando deixar tudo o mais parelho possível para que não tenha trocas muito tendenciosas para um lado só. Então, normalmente eles vão tipo jogar essas ideias de tipo assim, quem é forte no começo do jogo vai continuar forte. Só que agora, pelo menos, vai ter um tempo de resposta para que quem é mid late game consiga trocar com eles e pelo menos puni-los do que ficar, né, só aceitando a morte. Então, eles fizeram tudo isso, porém, o ajuste na passiva agora, o dano máximo de 130 foi para 115, porque eles estão aprimorando, né, o quanto você escala de dano aqui, né, para ela. Então, de 7,5 para 10, 10 vezes 15 dá 150? Eu acho que essa é a conta, tá? Se for certo, eu não vou chamar a Carla agora. Mas eu acho que ela vai ganhar no máximo 150 de dano base até o level 15 dela. Ou seja, cada level que ela upar, 10. Beleza? 10 vezes 10 é 100, né? Então é isso aí. 10 vezes 10 é 100, então vocês já sabem. Então, 15 levels, 150. Ah, lá ela foi isso. Na Mia, vamos ver. Mia está muito fraca no início do jogo, em lutas 1 contra 1. Portanto, queremos aumentar a taxa de acerto da segunda habilidade e equilibrar o seu dano no início e final do jogo.
A Mia, ela é muito fraca no 1v1 porque ela não consegue fazer troca suficiente para poder estacar a passiva e jogar a primeira habilidade. Se ela está com se ela consegue uma lane phase legal, que ela consiga estacar a passiva, ela troca tranquilo com muitos gold laners. Não minto pra vocês. Ela é bem forte no 1 contra 1. Porém, Moscov ainda continua sendo muito chato. Moscov é o bonecão, mas vamos lá. Ataque físico base de 100 para 115, ou seja, aumentaram 15 pontos, isso é bom. O crescimento de ataque de 14 foi para 10, é um pouco de justiça, tá? Porque eles estão mexendo ainda com itens de velocidade de ataque, então isso, né? Lembrando que ela é um Hyper Carry, ela tem uma condição de HC muito forte, então ela no late game é muito absurdo de você conseguir, né, fazer algo com ela. Deixa eu ver o que mais. O HP base, 2.500 para 2025, é praticamente o que tiraram também da... Né? Só que nesse caso foi o quê? 225 para 250... O quê? 2, 3, 4, 5, 300. Foi 300 de HP. E o crescimento de 138 para 153. Ela vai ficar um pouquinho mais, entre aspas, tanque para durar um pouco mais na luta, porém ela vai causar menos dano. Mas a gente sabe como funciona a vida de HC, né? Ela simplesmente vai fazer todos os seus 6 itens e vai continuar sumindo com o pessoal, porque não importa. Custo da primeira habilidade, diminuíram a mana de 60 a 110 para 50 a 75, isso é bom, tá? Porque a principal skill dela ainda é mais para limpar a wave, para causar danos aos adversários, então o poke dela vai ser interessante. E o ajuste na segunda habilidade, que vem o dano base de 90 a 240 para 270 a 420, ou seja, eles aumentaram o dano ainda mais para poke, ou seja, ela ficou interessante para dar haraz e trocas mais interessantes para ela, ainda mais em lutas em objetivo que ela pode, né, começar mais cedo. Isso já é bastante dano. Reduzimos o tempo de atraso em 25%, ou seja, acho que isso diz que a skill vai andar mais rápido. Reduzimos o tempo de atraso. Não, agora ela tem um casting mais rápido, ou seja, ela vai jogar flecha, quando ela jogar flecha ela já vai cair com 25% mais de eficácia de velocidade. Isso é bom. O que influencia, como eu disse pra vocês, o começo do jogo vai ficar mais ok pra ela. Ela vai causar um pouco mais de dano pra, né, trocar mais com os adversários, pra não ficar tão longe assim do pessoal. E um late game vai estar mais absurdo pra ela. Então, show de bola. Eu gostei. Natan teve muitos nerfs por conta dessa condição nova, né? Ele acabou entrando pro meta muito cedo. Foi muito interessante disso acontecer, mas vamos ver. Natan está muito poderoso com a nova armadura radiante. Então, reduzimos a capacidade de dano dele no final do jogo. E, ao mesmo tempo, encurtamos a distância de sua ultimate para torná-lo mais flexível de usar. Ajuste os atributos, 2530 para 2285, ou seja, mais uma vez aí, HP acabou caindo. O crescimento do HP de 142,4 para 160 e ajustes interessantes na passiva. Eles tiraram a velocidade de ataque, né, que o impulso dele da passiva, no caso de 7,5 a 15%, foi apenas 7,5 em todos os níveis, e o dano do ataque básico de 45 para 30. Ou seja, ele perdeu 15 pontos de HP e 7,5 de velocidade de ataque. Isso influencia tanto? Influencia, mas não é algo tão radical. Para o meio final de jogo, ele ainda continua sendo o monstro que ele é. Não pensem que não vai ser, beleza? Dano base da primeira habilidade, 225.525 para 225.400. Ok. E ajuste na terceira habilidade, reduzimos o tempo do teleporte em 50%. Ou seja, quando ele ultar, ele já vai ter um tempo menor para gastar tudo que ele tem que fazer. Mas também, nesse meio tempo que ele já tem, ele já fica meio, né, forte demais. Então, beleza. Isso tira ele do meta? Duvido que isso aqui tire ele do meta, gente. Eu tenho que dar uma olhada primeiro na Radiante. Tem que ver se eles mudaram alguma coisa na Radiante pra ver se, né, isso aqui realmente influenciou. Mas eu não vejo isso aqui ser tão problemático pra ele, não. Ele ainda continua. Tanto que Harriet eles não mexeram, né? Vamos ver. Vexana. Em geral, Vexana está começando a mostrar uma dominância em ranqueadas, então vamos reduzir um pouco do seu dano no final de jogo e a taxa de acerto da sua primeira habilidade. Então agora você vai ter mais tempo de reação para a primeira habilidade, ou seja, eles reduzirem a largura do projétil em 10%. Ah não, é só largura, mas a velocidade continua a mesma. E o bônus mágico dela da segunda habilidade de 180 foi para 165. Uma segunda habilidade que ela tem muito forte, muito rápida, que tem um controle de wave absurdo, controle de wave na realidade de clear wave, que é muito bom, então no caso eu achei justo. Não é algo tão desinteressante não. Ainda mais porque o combo dela é muito forte quando ela usa a primeira e a ult, ou a ult e a primeira. Então de um jeito ou de outro, esse combo a primeira dela não influencia tanto. É só nesses levels iniciais ali que agora ela vai ter que ter mais precisão para acertar no alvo, né? E que bom, né? O pessoal que é Menselina se diverte, né? Se diverte. Vamos lá, Aurora. Segunda habilidade. A segunda habilidade da Aurora é muito fácil de acertar e tem um ótimo alcance, tornando difícil para inimigos contra-atacarem. Queremos manter a eficácia de sua segunda habilidade, mas ela não deve ser tão difícil de contra-atacar pelos inimigos que já estão próximos. Então,
Removemos o efeito de congelar no curto alcance. Beleza, ela continua causando dano, continua tendo a força dela, só que ela só vai perder o efeito congelante que ela tem, né? O slow e tudo mais. Então é uma das formas, uma das maneiras de conseguir combater ela nesse curto alcance quando você chega. Ela trabalha no meio alcance, né? Meio longo alcance. Agora no curto, obviamente que ela não precisaria trabalhar, então beleza. Justiça. Nana. A passiva atual da Nana permite com que ela escape quase 100% das vezes que é ativada, tornando impossível que muitos assassinos e soldados alcancem ela. Nós decidimos reduzir a velocidade de movimento adicional da Nana quando a passiva é ativada, permitindo que ela seja pega por assassinos e soldados em algumas situações. Ou seja, ajuste na passiva, impulso de velocidade de movimento de 70 foi para 30, pouquíssima coisa, e ajuste na segunda habilidade, corrigimos o problema que a duração atual do controle da segunda habilidade da Nana era mais longa do que a descrita. Bom, eles ajustes então. Vamos lá. Eu acho que isso não é tão antijogo quanto parece. Pensem comigo. A Nana é um herói muito forte. Ela voltou para o meta sendo muito interessante e ela está sendo um mago de controle. E querendo ou não, tem um longo alcance, mas ela trabalha num médio curto alcance. Entendam. Ela tem uma força muito boa, só que a ideia dela não é a força que ela tem em questão de dano. É a força que ela tem sobre pressão e controle, só com a Molina e também com a Ultimate. Logo, eles tirando essa probabilidade dela não ser tão agressiva, dela não ser tão de dar a cara tão fácil, fica muito mais tranquilo pro pessoal, pelo menos, se pegar ela fora de posição, conseguir punir ela de uma vez. Porque senão ela só foge, volta, fica 40 minutos lá embaixo da torre, recupera 5 vezes a passiva e faz a mesma coisa de novo. Agora não. Vai ser uma forma mais punitiva para que outros heróis tenham mais destaque para poder tirar ela do jogo. Só. Pra mim é ajuste, nem é tão nerf assim. Gnevere, vamos lá. Adicionar atordoamento à segunda habilidade de Gnevere beneficiou a experiência de controle de seus jogos, né, dos jogadores. Mas, como soldado, ela agora é muito poderosa, contra heróis e inimigos da retaguarda. Enquanto isso, o ajuste da força reunida pode ser considerado um fortalecimento e queremos evitar que isso tudo se torne desbalanceado novamente. Logo, eles tiraram o alcance da segunda habilidade de 6 jardas, né, que nem eles falam, se não me engano, para 5. Ou seja, é um ponto aí, praticamente, de alcance. Talvez o pessoal, né, cisme um pouco, talvez eles não entendam, mas acreditem. Gnevere, depois que esse controle veio na segunda habilidade, tá muito forte e ela não vai sair do meta tão cedo. Ela vai continuar do jeito que tá. Pode nerfar quanto quiser, ela vai continuar. Dig! O que tu tem aí, molecão? O dano de Dig no início do jogo é muito poderoso contra o inimigo que está sozinho. Verdade, isso é muito chato. Tiraram o dano base dele de 500 da primeira habilidade para 600 e deram ali 350, 600. Ou seja, só para um começo de jogo. Isso é bom ou ruim? Tan, tan, tan. Isso não é tão ruim, pelo menos vai dar a prática de alguém conseguir lutar contra ele. Lutar contra ele que eu digo é o seguinte: geralmente quem pega Dig não fica tecnicamente indo direto na selva adversária, pokeando os caras, garantindo visão, etc. Não. Geralmente quem pega Dig é o cara que faz dual lane, é o cara que vai lá pra Gold e fica jogando, spamando um monte de bomba no adversário, impedindo com que ele consiga pegar farm, impedindo com que ele consiga pegar experiência, fique recuado embaixo de uma torre, sofra muito dano e acabe ali tomando um dive posteriormente. Né, geralmente, quando isso acontece, você perde uma força que é o roaming adversário, que ele vai ter que ficar lá junto com a Gold Laner, né, no caso, para combater diretamente uma lane 2 contra 2 justa. E aí sim, né, conseguir no mínimo a ADC dele conseguir farmar direito. Agora com 350 não é tão ruim, não impacta tanto, porque a gente sabe que a força do Dig vem da passiva, né? Então é usar isso aí para estacar e depois só ter posicionamento e chegar certo nos objetivos. Então não vejo isso sendo tão ruim, porque querendo ou não a gente vai fazer build AP. É incomum hoje em dia fazer o Dig Tank, então hoje em dia esse bonecão aqui é AP, rapaziada. Então relaxa, tu vai... não tô dando no começo do jogo. Late game a gente se cala. Late game a gente conversa. Então ele vai continuar sendo o que ele é. Edit, vamos lá. Nós corrigimos um problema em que a passiva aumenta o dano aos minions em 300%. Na Edit, da Edit não funcionava. Tá. Na última atualização, nós aumentamos o dano da passiva, então o dano adicional aos minions foi alterado de acordo. Show de bola. Ajuste na passiva causa 150% de dano adicional às minions. Bom, isso é clear, né? Faz ela ficar rota, o que não é tão ruim, né? A gente já via isso acontecer ainda lá do Latam passado. Heróis na rota XP. Ah, não, isso aqui já é do patch passado, rapaziada. Tá bom. Então agora ela vai ter um clear wave mais eficaz. Antes era 300. Meio da loucura, mas agora tá um pouco justo. Bruno. Os atributos ajustados com base no desempenho real da partida.
Ataque físico base, 140 para 145. HP base, 2500 para 2270. Crescimento de HP, 142 para 160. Ele ainda continua sendo early game. Relaxa. Aumentaram 5 pontos de dano ali, mas o crescimento dele ainda continua, a força dele ainda, a itemização, tá tudo bonitinho. Relaxa. Então da massa. 5 de dano físico também. Ataque físico base dele de 115 para 120. Crescimento de ataque 14,5 para 14, ou seja, tiraram meio ponto. HP 215, 2500 e 2200. E o crescimento de 150 para 170. Ainda tem um crescimento bom. Né? E ele continua sendo também no começo do jogo. Tá bom. Moskov. Aham, vamos ver. Otimizamos o custo de mana da habilidade. Custo de mana da primeira habilidade, 45,70, 25,50. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei da primeira habilidade, tá? Da Mia. Pra ele conseguir cleanar, pra ele ter a ideia dele lá de conseguir trocar no começo do jogo, poke, haraz, etc. Então, pra ele, é isso aí. Nada mudou. Gary, manda pra mim. Atributos ajustados com base no desempenho real da partida. HP base, 2578 para 2200, ou seja, perdeu 300 pontos. Crescimento de HP, 155 para 165. Tá, aumentaram mais meio... Não, é 10 pontos e meio. Né? Isso, 10 pontos e meio. Não. Aumentaram 10 pontos menos meio. Ou seja, 9,5. Ô, cacete, viu? Loucura da minha vida. Não. Eu acertei ainda não, era meio. Era menos meio. Tô maluco. Mas ainda assim, ajuste. Continua fazendo carry tank aí, porque é o que tá no meta. Iritel. Ataque básico, 125, ok. HP crescimento, 2540 para 2300, é pouco. E um crescimento de 160. Ou seja, eles estão querendo alinhar todos os Gold Landers. Não tá tão ruim assim, não vou mentir pra vocês. Leslie. 145 também, 2490 para 2280, 125 de HP para 140. Crescimento aumentou, a vida baixou e só pra ficar no começo do jogo mais triste. Anabe, vamos lá. 105 para 111, já é bastante coisa. Crescimento do ataque de 10 para 9, tudo bem, a gente sabe como ela é forte. HP base 2500 para 2260, beleza. E um crescimento de 110 para 128, é um crescimento baixo. A gente sabe também como é o potencial do herói. Então, passo pano. Tem que acontecer. Cloud, ataque base dele de 97 foi para 100. HP 2300 para 2200. Crescimento de HP 127 para 133, também é baixo, mas também lembrando, todo mundo que tem um ajuste baixo é porque escalam para o late game. Granger, 110 para 116, o ataque básico, 2450 para 2200, 133 de HP foi para 140. Mas o Granger é mais early game, percebam, né? 140 aqui. Tá bom. 1-1, o que eles querem mexer mais? 95 para 110, como já não fosse o suficiente, 10,5 para 9, 2.300 de HP e o crescimento dela de 150. Ela é média alcance, por isso que justifica, mas ainda assim, não é tão positivo o crescimento de HP desse para os outros. O Boy Cooper eu gosto, vamos lá. 95 para 100, HP base 2.425 para 2.300. Tá bom. Road, 2.490 para 2.290 e o crescimento de HP de 150 para 165. Tá, 165 também, lembrando, né? Número alto. O que mais? Beatrix, 102 para 110, 10 para 9,5, 2.500 para 2.200 e os crescimentos 170. Mais uma vez, a ideia de late game, quer dizer, early game. Melissa, que é a ideia de late game. Crescimento de ataque físico 6,6 para 7, HP base 2.400 para 2.200, crescimento de HP 148 para 170, bastante ainda 170 para ela. E o custo da primeira habilidade também, como a gente citou, do Moskov, da Mia, eles diminuem para tudo isso ficar mais, né, justo. E a Ixia, vamos ver, que não consertam a foto dela de qualquer jeito, coitada, é uma mão. Crescimento de ataque 7,5 para 8,5, HP 2.300, 2.300 ok. E o crescimento de HP 148 para 170, também é muito forte. Tá bom. Esses foram os ajustes. E o Dig também influencia, tá? Eles nerfarem o Dig por conta dessa dual lane e os ADCs ficarem tão fracos, né, de vida. Então ajuda também eles um pouco. E esse foi o Patch Note. Deixa eu dar uma olhada só no outro lado aqui dos eventos. A gente clica aqui nessa página aqui do terceiro. Nota de atualização. Então, ajuste no campo de batalha. All Stars, a velocidade de ataque que eles falaram, né? Ou seja, feitiço de batalha inspirar. Aumento da velocidade de ataque. Aumento da velocidade 1,55 para 1,5. 1,5 é maior que 1,55. Ó, que eles aumentaram mais o efeito de velocidade de ataque. Aqui, torre externa da Rota do Ouro. Torre externa, né? É isso. Torre externa é a T1, família. Torre externa.
Redução de dano das heróis aliados. Para heróis aliados quando perto de um escudo de energia de 30 para 35. Tá. Vamos lá. Quem não sabe, a torre externa, que é a T1, tem essa passiva de mitigação de dano. Como os heróis já estão sofrendo bastante com redução de HP e tem que ter um crescimento um pouquinho mais elevado e o nerf ainda assim velocidade de ataque, etc., eles agora estão fazendo que ao menos essa mitigação seja um pouquinho mais forte. Ou seja, embaixo da torre eles vão sofrer menos dano, mas eles já têm menos vida. Então eles só estão deixando um pouquinho mais justo e também ajudando um pouco para eles não sofrerem tanto. Óbvio que isso não vai parar da quantidade de dive que eles vão tomar por segundo, porque esse jogo aqui é cheio de dive para os coitados do weak side. Força reunida. Esperamos que os soldados de dano mágico dependam especialmente do dano de ataque básico, também se beneficiem deste equipamento, ou seja, Inevere beneficia um pouco, a própria Sylvana, como a gente viu, ou seja, agora 20% de vampirismo vai para 20% de roubo de vida híbrido, ou seja, tanto o roubo de vida comum que a gente fala para o ataque básico, quanto o vampirismo, que agora é tudo roubo de vida. Só diminuir o HP, mas tudo bem, agora dando esse vampirismo todo aqui, alguns bruisers vão se aproveitar. Oráculo. Esperamos tornar as estatísticas deste equipamento mais universais. Atributos: defesa mágica de 42 foi para 25, adicionamos 25 pontos de defesa física e mudamos o conjunto de itens que forma esse item. Ou seja, o preço agora de 2060 foi para 1860, é um item que é muito mais barato, aumentou 8 pontos de defesa, por mais que tenha tirado alguns pontos de defesa mágica, aumentaram mais essa quantidade para defesa física. É um item agora que tu não precisa fazer, se tu, tipo assim, exemplo, eu tenho um Minotauro no meu time, mas só tem AD do outro lado e eu gostaria que essa regeneração aumentasse porque eu sou um Fredrin. Não tem problema. A itemização agora está mais barata, você tem 25 pontos de defesa com isso, você não perde por fazer ele só contra dano mágico. Então agora essa defesa aqui é muito ok. Por mais que seja uma defesa bem fraca, é uma defesa híbrida e continua te dando o efeito de regeneração que é muito forte. Eu espero que eles façam isso também com mudanças com o domínio de gelo, porque até agora está sendo insuportável o domínio de gelo nesse jogo. Enfim, vamos lá. Armadura radiante, mudamos o conjunto de itens que forma esse item, ou seja, manteram da mesma forma, não mudou tanto. Tem que ver depois como é que forma as decências disso. Foice da corrosão, aqui vem as mudanças dos itens, ó. Tudo que for de velocidade de ataque AD tomou 5% de nerf em velocidade de ataque. Força da corrosão, 35 para 30. Caçador de demônios, 25 para 20. Bastão dourado, 100 para 80%. Esse aqui é bem pesado. Tá? Ainda assim, não é tão assim. Ainda assim, lembrando que é um item muito forte. Alabarda dos Mares, 25 para 20. Voz do Vento, 40 a 35. Garras de Ras, 20 e 15. E só. Controles, configurações de controle, tal. Otimizamos configurações e corrigimos erros, tá? Ajuste do sistema, não ligo. Eventos, All Star tá chegando aí, então é muito bom. Modos de jogo, tá aí a brincadeira de tudo aí. 18? 40 para 48. Eles aumentaram algumas coisas aqui. Pera aí, isso aqui é... não, isso aqui é modo de jogo, né? É Magic Chess, deixa quieto. Pensei que já era do nosso jogo aqui, eu já ia ficar maluco já. Mas é isso aí. Tá bom, o que isso aqui influencia, rapaziada? Hoje em dia, eles estão achando que os Gold Laners são bem injustiçados por já serem pessoas que sofrem bastante, né? Pra jogar Gold Laner tem que ter muita paciência. Porém, não era muito justo o que a gente vê no competitivo, ainda mais na ranqueada, visto que nossos Gold Laners acabam apanhando muito, né? Assim, não existia uma paridade entre os dois lados. Alguém tinha mais vida e mais dano, batia quem era mais fraco e não tinha dano, entendeu? Geralmente é assim. Agora, ambos têm a mesma qualidade de vida, têm um crescimento diferente, porém, as diferenças entre ataque e força. Então, naturalmente, como a gente vê no exemplo da Mia, eles aumentaram o dano da segunda habilidade para ela conseguir ter ideias de trocar com o adversário. Porque senão ela simplesmente ia ficar meio que à deriva de sofrer tudo que ela sofre naturalmente. Então já se preparem que provavelmente a gente vai ter muita surpresa sobre novos Gold Laners chegando aí e novas estratégias dentro do jogo. Eu acho que agora para essa primeira semana não vai impactar tanto com essa mudança, mas ainda assim se preparem para as próximas que a gente vai ver umas coisas mais inusitadas acontecendo. Beleza, galera? Então é isso, obrigado a todo mundo que compareceu, tamo junto demais. Tá aí, assiste pra vocês, dá até uma giradinha, toma, lê a frase aí que eu não sei ler. A gente se vê na próxima, valeu.